E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje de história? Antes de eu falar da história, não deixem de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Se você não sabe o que comentar, comenta o que você tá fazendo agora, assistindo o vídeo, comenta de onde você está assistindo, de que país, estado, tá bom? Em que cidade. Aí isso já ajuda bastante para o nosso amigo aqui ver que o meu conteúdo para você agrega valor. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos a atualização na playlist Algodão Doce. Essa história, ela é bem bonitinha, gente. Achei ela bem assim, bem... Ai, eu não vou falar mais porque eu vou dar spoiler. Ela é vai ter uma junção entre algodão doce e sobrenatural. Vocês vão entender o porquê. O protagonista, ele é super, hiper, mega alucinado, loucamente apaixonado pela a protagonista. O que eu posso falar mais sem eu dar spoiler? A protagonista é muito engraçada também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dela, tá bom? Gente, não se esqueçam, sabe de quê? De assistir as playlists. Temos histórias bonitinhas na playlist Algodão Doce. Temos histórias de renascimento na playlist Renascimento, tá bom? Eu acho que aqui nesse canal eu tenho uma playlist sobrenatural. Eu acho que eu tenho. Não tô muito lembrada da minha cabeça, porque minha cabeça ela não é normal, não. Então, não se esqueçam de curtir, de comentar. E se puderem, por favor, não deixem de hypar o vídeo, tá? Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Eu não entendi nada que ela falou, mas só entendi o tchau. Eu escrevia romances para viver. E ultimamente, havia descoberto que o dono da loja de conveniência lá embaixo parecia exatamente o tipo de protagonista masculino com quem eu passava 3 noites seguidas fantasiando. Ombros largos, cintura estreita, alto, magro e musculoso, com um corpo definido sob as roupas pretas. E a bunda dele. Honestamente, ele provavelmente conseguiria equilibrar um galão de água nela. Na terceira vez que entrei na loja só para observá-lo em segredo, de repente vi comentários flutuantes aparecerem no ar. Lucien nem consegue se virar agora. Ele está com medo de que Anne perceba que ele está animado. Garota, ele é um íncubo. Na primeira vez que viu sua futura esposa, o rabo dele quase pulou na hora. Ele literalmente comprou restrições e comprimidos para dormir. Esse homem sonha em ficar com ela todas as noites. Um íncubo? Congelei. Então, instintivamente, virei-me para sair. Só que algo se enrolou na minha cintura antes que eu pudesse dar um passo. Olhei para baixo. Uma longa cauda preta estava enrolada ao meu redor, e a ponta afiada batia levemente contra meu suéter. Cambaleei para trás, direto contra o peito de um homem. Olhos carmesim baixaram até mim. Um lampejo de presas afiadas. Então, uma língua vermelho escura deslizou lentamente pelo lábio inferior. A voz dele saiu baixa e rouca ao lado do meu ouvido. É esse tipo de coisa que você escreve nas suas histórias? Quer tocar nele? Acordei tão bruscamente da fantasia que minhas orelhas arderam. Senhora, o que você está procurando hoje? O caixa sorriu educadamente para mim. Pigarreei e tentei recuperar minha dignidade. Está tudo bem, só estou dando uma olhada. Mais uma vez, inconscientemente, entrei no Maple Street Market só para observar o novo dono, Lucien Graves. Ele estava em uma pequena escada, organizando garrafas de bebida na prateleira de cima. De onde eu estava, as proporções dele pareciam criminosas. Ombros largos se estreitando em uma cintura fina, com as mangas longas e escuras esticadas sobre músculos definidos. Até a flexão dos antebraços enquanto levantava as caixas parecia injustamente atraente. Ele parecia exatamente o tipo de namorado monstruosamente obsessivo sobre o qual eu adorava escrever. Do tipo que meus leitores adoravam loucamente. Um cliente próximo chamou. Ei, chefe, onde fica o corredor do ramen? Segundo corredor à sua direita. Continue e vire no final. A voz repentina me tirou do transe. Instintivamente, olhei de volta para Lucien. E congelei novamente. Os comentários flutuantes haviam retornado. Uma parede inteira deles flutuava acima de sua cabeça. Socorro, ele quase ficou excitado de tanto olhar para Anne agora há pouco. Por isso não consegue se virar. Ele é um íncubo de primeira linha. Não tem como ficar calmo quando a garota por quem é obcecado está olhando para ele desse jeito. E ela também é o primeiro amor dele. 3 anos de saudade finalmente o alcançaram. Esse homem literalmente se mudou para esse bairro por causa dela. Anne ainda não sabe que Lucien a fez tropeçar de propósito no mês passado, só para poder bancar o herói e pegá-la. Ele quase perdeu o controle quando tocou a cintura dela. O rabo dele também é enorme. E aquele gancho na ponta? Sim, ela não vai sobreviver a isso. Fiquei olhando sem expressão. Eu realmente esperava que estivessem falando de uma cauda de verdade. Mas, mais importante, um íncubo? E ele gostava de mim secretamente havia 3 anos? Olhei para o rosto de Lucien. Ele era absurdamente bonito, mas tinha aquela aparência fria, distante e intocável. Sobrancelhas marcadas, pele pálida, cabelos pretos caindo sobre os olhos carmesim e sonolentos. Nenhuma parte dele parecia apaixonada. Da última vez que ele me ajudou, depois que tropecei do lado de fora da loja, ele simplesmente se virou e foi embora. Eu realmente achava que ele não gostava de mim. Por isso, nunca tive coragem de chegar muito perto. Mas agora, isso era perfeito. Meu olhar percorreu seu corpo novamente sem a menor vergonha. Ombros, cintura, braços, bunda. Quanto mais intenso meu olhar ficava,
Mais rígidos pareciam os movimentos de Lucien. Quando ele pegou outra garrafa, sua postura parecia completamente tensa. Então meu telefone tocou. Olhei para a tela. Vanessa Walker, minha madrasta. No segundo em que atendi, a voz excessivamente doce dela veio pelo alto-falante. Annie, o Ethan vai visitar você em alguns dias. Não se esqueça de buscá-lo na delegacia. Depois de todos esses anos, ele finalmente percebeu que você é quem ele realmente quer. Dessa vez, você precisa parar de ser teimosa e se casar com ele logo. Crash. Vidro se estilhaçou em algum lugar atrás de mim. Olhei para cima de repente. Lucien havia deixado cair uma garrafa inteira de bebida no chão. O caixa correu em pânico para limpar a bagunça, mas Lucien não se mexeu. Ele simplesmente desceu da escada e caminhou em minha direção. Expressão sombria. Olhos indecifráveis. Namorado? Os comentários explodiram novamente. Ah, meu Deus, ele está prestes a surtar. 3 anos de saudade e agora alguém está roubando a garota dele? Reviravolta. Annie tem um ex-namorado de infância que virou seu primeiro amor. Não admita. Lucien com certeza vai trancá-la em uma cobertura e arruiná-la para qualquer outra pessoa. Aviso, aviso, aviso! Os olhos dele estão ficando vermelhos. Imagine rejeitar um bilionário por um perdedor traidor. Não é à toa que o final original da Annie era ser traficada para alguma cidade horrível e morrer miseravelmente. Meu coração disparou violentamente. Minha garganta apertou. Se aqueles comentários flutuantes realmente revelavam meu futuro. Então eu definitivamente não queria aquele futuro. Desliguei o telefone imediatamente. Não, soltei de repente. Ele não é meu namorado. É meu ex. O sobrinho da minha madrasta, ela continua tentando nos juntar novamente. Eu parei de gostar dele há muito tempo. Lucien me encarou por alguns segundos em silêncio. Então, fez um pequeno aceno de cabeça. Sua expressão voltou à calma quase instantaneamente. Se eu não tivesse visto os comentários, nunca teria acreditado que aquele homem secretamente me desejava havia 3 anos inteiros. Ele baixou os olhos para mim novamente. Então, disse suavemente, o que você vai comprar hoje, senhorita Walker? Por um segundo, algo perigoso passou por seus olhos. Possessivo. Faminto. Meu cérebro entrou completamente em curto-circuito. Sem pensar, peguei a primeira caixinha que encontrei na prateleira e a entreguei a ele. Essa aqui. Por favor, passe no caixa. Lucien olhou para baixo. Depois, lentamente, empurrou a caixa de volta para mim com um dedo comprido. Seu pomo de Adão se moveu uma vez. Camisinha Magnum XL, murmurou. Textura canelada. Ele levantou os olhos para os meus. Tem certeza disso? Ai, meu Deus! A Annie foi direto para o golpe final. O rabo dele está prestes a rasgar a calça jeans. Lucien é um esquisito na cama. Estou chorando. Por que ela pegaria isso se não estivesse tentando seduzi-lo? Esqueça o rabo. O cérebro desse homem acabou de dar tela azul. Ele provavelmente está imaginando 50 maneiras diferentes de usar essas camisinhas. Isso é tão imundo. Estou obcecado. Meu rosto ficou em chamas. Peguei a caixa rápido demais, sem nem olhar direito para ela. Por que tinha que ser uma camisinha? E não qualquer camisinha. Trojan Magnum XL. Olhei para Lucien novamente. Seus olhos estavam ligeiramente baixos, e os cílios escuros projetavam sombras suaves sobre eles. Os cantos de seus olhos naturalmente se curvavam para cima, dando a ele uma aparência preguiçosa e perigosamente sedutora ao mesmo tempo. Seus lábios estavam entreabertos o suficiente para que eu visse seus dentes brancos e afiados, além do brilho de uma língua vermelho escura por trás deles. Sem motivo algum, aquela visão fez o calor subir diretamente até meu estômago. Engoli em seco. 3 segundos inteiros se passaram até que meu cérebro finalmente processasse o que ele realmente havia dito. Então olhei para o slogan impresso na caixa. Sinta cada centímetro do desejo. Meu cérebro travou. Completamente. Em um surto de pânico, arranquei a caixa da mão de Lucien e imediatamente peguei meu celular para apagar. Não custa nada estar preparada, soltei de repente. Quero dizer, provavelmente vou precisar delas de qualquer jeito. No instante em que as palavras saíram da minha boca, tive vontade de me jogar no trânsito. Que diabos havia de errado comigo? Virei-me e caminhei rapidamente em direção à saída antes que Lucien pudesse dizer mais alguma coisa. Os comentários flutuantes imediatamente me perseguiram. Socorro! Uma frase e esse homem fica excitado na hora. O que exatamente ele estava imaginando? Garota, obviamente ele está imaginando imobilizar Annie e deixá-la sem forças com aquelas camisinhas a noite toda. Ele é o rei dos homens reprimidos. Se ele não tivesse medo de assustá-la, os dois já teriam uma criança agora. Esse homem está horrível. Quase tropecei nos meus próprios pés. Atrás de mim, o Maple Street Market havia ficado estranhamente silencioso. Então, ouvi a voz baixa de Lucien falando com o caixa. Cubra o caixa por 10 minutos. Houve uma pausa. Então, em um tom ainda mais baixo. Preciso de 1 minuto. Parei de andar e olhei para trás por cima do ombro. Lucien ainda estava atrás do caixa, observando enquanto eu saía. Sem expressão. Tão bonito quanto sempre, com aquela aparência fria e distante de sempre. Não havia absolutamente nada em seu rosto que sugerisse a devoção obsessiva que os comentários continuavam mencionando. E sinceramente, tirando alguns encontros acidentais tarde da noite pelo bairro, nós mal nos conhecíamos. Então, como exatamente ele havia se apaixonado por mim? Quanto mais eu pensava nisso, mais minha cabeça doía. Por fim, desisti de tentar entender e fui para casa dormir. Quando acordei, meu celular vibrava sem parar com uma enxurrada de mensagens da Vanessa. Sério, Annie Walker? Você desligou na minha cara? Escute com atenção. Ethan finalmente caiu na real e percebeu que você é quem ele realmente quer. Não desperdice essa oportunidade por orgulho. Vocês dois cresceram juntos. Namoraram durante todo o ensino médio e a faculdade. Eu me recuso a acreditar que você não tenha mais sentimentos por ele. Além disso, ele é meu sobrinho. Eu sei que ele é um bom rapaz. Eu sei que você ainda está magoada porque ele te deixou pela Chloe Hart, mas ele admitiu que era jovem e estúpido naquela época. Eles já terminaram. O próprio Ethan disse que nunca deixou de amar você.
E não se esqueça do quanto ele ajudou seu pai ultimamente, enquanto ele estava doente. Pense bem antes de tomar outra decisão impulsiva. No fim da conversa, Vanessa havia usado sua arma definitiva. Ethan era médico. Nos últimos meses, meu pai havia entrado e saído do hospital inúmeras vezes, e Ethan realmente tinha ajudado bastante. Naquela época, nós realmente estávamos juntos havia anos. Primeiro amor. Primeiro coração partido. Todo o clichê. Mas aparentemente, até namorados de infância podiam perder o encanto diante de alguém novo. No terceiro ano da faculdade, Ethan de repente ficou obcecado por Chloe Hart, a linda garota rica do departamento de arquitetura. Depois disso, passou a persegui-la como se tivesse perdido completamente a cabeça. Quando chegou a época da formatura, ele chegou a pegar o dinheiro que eu havia economizado para o aluguel e foi atrás dela no exterior. Foi assim que terminamos. E agora, depois de todo esse tempo, ele havia retornado de repente para Blackwater City, conseguido um novo emprego no hospital e voltado a se aproximar do meu pai. Os comentários flutuantes passavam preguiçosamente pela minha visão. Ok, mas Annie e Ethan realmente eram fofos antigamente. Primeiro amor é diferente. Fofo é a minha bunda. Ethan traiu Chloe e humilhou Annie publicamente. Ele não disse literalmente que ela não valia nem um fio de cabelo da Chloe? Exatamente. Esse homem é um lixo. Ele não voltou porque ama Annie. Só percebeu que ela é bem-sucedida agora. Mesmo quando namoravam, ele comprava presentes baratos e horríveis para ela, e ainda tinha a audácia de chamar aquilo de romance. Se Annie realmente aceitar esse homem de volta, então, sinceramente, ela não merece o Lucien. 3 anos de devoção silenciosa, e ela ainda não faz ideia de que esse homem a segue todas as noites para garantir que ela chegue em casa em segurança. Certo? Ele já afastou vários esquisitos dela, mais vezes do que ela imagina. Íncubos são tão engraçados, constantemente excitados, mas emocionalmente são apenas enormes românticos patéticos. Fiquei olhando para os comentários em silêncio. Depois, olhei lentamente para a janela do meu apartamento. Nos últimos 3 anos, vivi tranquilamente aqui, sem assédio, nenhum bêbado me seguindo até em casa à noite, nenhum incidente assustador. No começo achei que simplesmente tinha tido sorte. Agora, de repente, me perguntei, será que Lucien estava me protegendo esse tempo todo? O pensamento fez algo apertar dentro do meu peito, de um jeito estranhamente doce. Eu nunca soube disso antes, mas, pensando agora, era realmente estranho. Eu vivia sozinha em Blackwater City, havia 3 anos, mas nada de ruim jamais tinha acontecido comigo. Nenhum homem estranho me seguindo até em casa. Nenhum assédio. Nenhum encontro perigoso durante a noite. Será que Lucien realmente estava me protegendo o tempo todo? Minhas emoções se transformaram em uma verdadeira bagunça. Então, meus olhos pousaram na fileira de estatuetas de casais de porcelana sobre minha mesa. Eram presentes que Ethan havia me dado ao longo dos anos. Naquela época, ele sempre esquecia meu aniversário. Toda vez eu ficava chateada primeiro, até que ele finalmente sorria sem graça, tirava outra estatueta e insistia que ela havia feito com as próprias mãos. 5 anos juntos. 5 pares de estatuetas. Esse era todo o presente romântico que Ethan Cole já havia me dado. Por curiosidade, tirei uma foto e fiz uma pesquisa na internet. Alguns segundos depois, os resultados apareceram. Temu. Produção em massa. Fabricadas em fábrica. E na parte de baixo das estatuetas, havia até o logotipo original da loja. Preço: 99 centavos cada. Fiquei olhando para a tela, incrédula. Comparado à devoção silenciosa e quase obsessiva de Lucien, o chamado amor de Ethan de repente parecia tão barato quanto as próprias estatuetas. Os comentários flutuantes quase morreram de rir quando me viram fazer a pesquisa por imagem. Ela finalmente descobriu que eram presentes de loja de $1. Estou gritando. Ethan realmente conseguiu sobreviver a 5 anos de namoro por pura cara de pau. Annie, querida, seus padrões costumavam estar no inferno. Estremeci levemente. Naquela época, eu realmente achava aquelas estatuetas idiotas românticas. Agora que olhava para trás, eu realmente tinha sido catastrófica e inacreditavelmente burra. Israel Reddit. O som de uma chave girando veio do lado de fora do apartamento. Congelei. Antes que pudesse reagir, a porta da frente se abriu. Vanessa entrou primeiro. Ethan a seguiu logo atrás. No momento em que Ethan me viu segurando as estatuetas, seus olhos suavizaram instantaneamente. Annie. 3 anos separados haviam transformado Ethan em uma versão ainda mais atraente de si mesmo. Terno sob medida, olhos gentis. Aquela elegância tranquila de médico que tantas mulheres adoravam. 3 anos atrás, provavelmente eu teria me jogado nos braços dele. Agora, eu só me sentia irritada. Especialmente depois de descobrir a verdade através dos comentários flutuantes. Por que você está aqui? Perdi a paciência. E por que você tem a chave do meu apartamento? Vanessa sorriu como se nada estivesse errado. Então, olhou abertamente ao redor do meu apartamento com olhos gananciosos, antes de se sentar no meu sofá como se fosse dona do lugar. Seu pai me deu, disse casualmente. Trouxe o Ethan para que ele pudesse se familiarizar com o lugar. Ethan caminhou lentamente até mim. Seu olhar desceu ternamente sobre meu rosto. Annie, finalmente descobri. Você é a pessoa certa para mim. Naquela época, a Chloe me manipulou. Achei que poderia salvá-la. Então fui atrás dela no exterior e acabei machucando você. Agora sei que estava errado. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar suavemente. Também sei que você não namorou ninguém nesses últimos anos porque estava me esperando. Então, eu voltei. Franzi cada vez mais a testa enquanto ele falava. Então, os comentários flutuantes apareceram novamente. Ah, por favor. Chloe nunca o manipulou. Esse perdedor traiu porque achou que poderia se casar com uma garota rica e pular 30 anos de trabalho duro. Agora ele vê que Annie tem propriedades e ganha bem. De repente, ele se lembra do seu verdadeiro amor. Engraçado como isso funciona. A família da Annie também é um lixo.
Imagine ajudar estranhos a enganar a própria filha. Quando a madrasta apareceu, o pai dela perdeu toda a coragem. Esperando pelo Ethan? Fala sério. Se ele tivesse voltado uma semana depois, Annie provavelmente já estaria namorando Lucien. As memórias voltaram instantaneamente. Ethan me humilhando publicamente. Ethan pegando minhas economias. Ethan mentindo sobre estudar no exterior, enquanto seguia Chloe para outro país. Só descobri a verdade por causa das postagens da Chloe no Instagram. O calor subiu pelo meu rosto. Infelizmente, Ethan entendeu aquilo da maneira errada imediatamente. Achando que eu estava emocionada, a expressão dele suavizou ainda mais. Então, estendeu a mão e segurou meu pulso. Não tenha mais medo, Annie. Desta vez, não vou embora. E Vanessa já aceitou o dinheiro do casamento da minha família. Sua voz ficou mais leve, quase animada. Agora finalmente podemos ir para casa juntos e conversar sobre o casamento. Você não está feliz? Vanessa imediatamente se iluminou ao lado dele. Exatamente. Olha como tudo está perfeito. Namorados de infância encontrando o caminho de volta um para o outro. Quando vocês dois se casarem, seu pai e eu também poderemos nos mudar para este apartamento. O ambiente aqui é muito melhor para a recuperação dele. Olhei para os dois, incrédula. Os comentários flutuantes explodiram novamente. Com licença? Eles já planejaram todo o futuro da Annie sem sequer perguntar a ela? Lucien tem aproximadamente 5 segundos antes de chegar ao local. A garota que ele ama há 3 anos está prestes a se casar com outra pessoa. Esse homem está prestes a explodir. Encerrando por aqui. Lucien vai arrastá-la para casa hoje à noite. Annie, é melhor se preparar. A possessividade de um íncubo não é para os fracos. Minha boca se contraiu levemente. Como se eu não percebesse, os comentários flutuantes já estavam transformando toda aquela situação em uma espécie de pornô. Mas, mais importante, Lucien estava do lado de fora? Quando ele chegou lá? No momento em que me lembrei dos comentários dizendo que ele poderia perder o controle e me arrastar para longe, o pânico imediatamente tomou conta de mim. Puxei meu pulso para longe do aperto de Ethan. Do que diabos você está falando? Eu não fiquei solteira porque estava esperando por você. Parei de te amar há muito tempo. Ethan Cole, saia do meu apartamento. Ethan me olhou incrédulo, com as sobrancelhas franzidas. Annie, você ainda está com raiva por causa do passado? Mas eu voltei. Não voltei. Juro que vou te tratar bem desta vez. Vou te amar do jeito que deveria ter amado antes. Os comentários flutuantes explodiram novamente. Deus, os homens realmente acham que dizer eu mudei resolve tudo. Se Annie realmente se casar com ele, o futuro dela está acabado. Esse perdedor vai traí-la novamente assim que se acomodar. Enquanto isso, Lucien está lá fora perdendo a cabeça. Uma noite separados e outro homem já entrou no apartamento dela. Mano, entra logo. Sequestra ela. Carrega ela embora. Me dê o capítulo bônus para maiores de 18 anos. Ele é um íncubo obcecado por ela há 3 anos. O corpinho humano da Annie não vai sobreviver a isso. Esqueça sobreviver. Ela não vai conseguir andar por 3 dias. 3 dias. Hospital. Médico. Essas palavras me atingiram como um caminhão. Estremeci fisicamente. Se eu realmente acabasse internada por causa de sexo, viraria motivo de piada em Blackwater City. Só de pensar nisso, o nojo que eu sentia por Ethan aumentou instantaneamente. Olhei para ele friamente. O que exatamente faz você pensar que vale a pena voltar? Seu amor não significa absolutamente nada para mim agora. Então saia. Nunca mais quero ver você. Ethan congelou. Claramente ele nunca imaginou que eu diria algo assim. Mas então seu olhar pousou nas estatuetas de porcelana quebradas espalhadas pelo chão. E, de repente, ele sorriu novamente, confiante. Pare de fingir, Annie. Se você realmente não me amasse mais, por que não namorou ninguém durante todos esses anos? Você obviamente ainda está magoada. E essas estatuetas? Se você realmente seguiu em frente, por que ainda as guardava? Sua voz suavizou deliberadamente. Venha comigo para casa. Case comigo. Desta vez, vou amar você de verdade. Os comentários quase perderam a cabeça. Meu Deus, Lucien está lá fora cerrando os punhos com tanta força que está tremendo. Isto é uma zona de guerra total. Annie precisa responder com cuidado, a menos que queira acabar algemada à cabeceira hoje à noite. Lucien é realmente louco o suficiente para matar alguém se ela disser sim. E depois vai arrastá-la para casa e mantê-la lá por dias. A parte mais louca é que ele ainda não entrou porque quer ouvir a resposta dela primeiro. Esse homem está literalmente a segundos de surtar. Contando até a violência em 10, 9, 8. Tão rápido? Meu couro cabeludo formigava de pânico. Sem pensar, corri até a mesa e varri todas as estatuetas de porcelana para o chão. Crash! Os pedaços se espalharam pelo chão. Então corri até a porta da frente e a abri de repente. Lucien estava do lado de fora. Alto. Silencioso. A camisa preta levemente aberta pelo vento noturno. Pela primeira vez desde que o conheci, sua compostura parecia perigosamente frágil. Havia algo aterrorizante escondido por trás daqueles olhos carmesim. Ele pareceu surpreso quando a porta se abriu de repente. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, agarrei sua gola e o beijei. Com força. O corpo inteiro de Lucien travou instantaneamente. Annie. No momento em que meus lábios tocaram os dele, Lucien congelou completamente. Suas pupilas carmesim se estreitaram instantaneamente em fendas finas. Ele não piscou. Não respirou. Apenas ficou me encarando enquanto eu o beijava, como se seu cérebro inteiro tivesse parado de funcionar. Meu próprio coração batia descontroladamente, mas me forcei a manter a calma. Depois de beijá-lo com força mais uma vez, envolvi os 2 braços dele com as minhas mãos e me virei novamente para Ethan e Vanessa. Viram isso? Eu já disse, não quero mais você. E agora tenho um novo namorado. Levantei o queixo deliberadamente. Ele é mais bonito que você, melhor que você, e realmente sabe como tratar as pessoas direito. Os comentários flutuantes explodiram imediatamente.
Espera! Isso não estava no enredo original. Annie realmente gosta do Lucien agora? Ok, mas como ela sabe que ele é bom na cama? Reproduzam as imagens imediatamente. Eles estão escondendo conteúdo bônus da gente? Lucien está tentando muito agir com calma agora, mas por dentro esse homem está gritando, chorando e vomitando. Vanessa e Ethan pareciam completamente paralisados, especialmente Ethan. Ele encarou Lucien da cabeça aos pés, e sua expressão ficava cada vez mais feia a cada segundo. Quem diabos é você? Disparou. Nunca ouvi a Annie mencionar um namorado antes. Então, seus olhos se estreitaram com desconfiança. Você está mentindo, não está? Eu já dei o dinheiro do casamento para a família dela. Annie vai voltar comigo hoje, não importa o que aconteça. O rosto de Vanessa também ficou vermelho. Como uma garota pode decidir o próprio casamento? Annie, pare de ser teimosa. Seu pai já concordou com esse relacionamento. Sua voz ficou afiada instantaneamente. Você vai mesmo desrespeitar sua família por causa de um homem qualquer? No momento em que ela disse aquilo, meu temperamento finalmente explodiu. Apertei o braço de Lucien e comecei a revidar imediatamente. Você está louca? Se gosta tanto do Ethan, então você se case com ele. Foi você quem pegou o dinheiro pelas minhas costas. Sinceramente, vocês dois merecem um ao outro. Um de vocês roubou minhas economias para seguir outra mulher até o exterior, e a outra tentou me vender em um casamento apenas para colocar as mãos no meu apartamento. Ri friamente. Que casal nojento! Você realmente planejou minha vida inteira sem sequer me perguntar? Vocês realmente não têm vergonha. Então me virei para Lucien sem hesitar. Lucien, jogue os dois para fora. Não suporto mais o cheiro de lixo. No segundo em que as palavras saíram da minha boca, Lucien se moveu. Rápido. Tão rápido que Ethan mal teve tempo de reagir antes que Lucien o agarrasse pela gola e o jogasse diretamente para fora da porta. Que diabos! Bang! Ethan caiu com força no chão do corredor. Vanessa imediatamente gritou e apontou para Lucien. Seu psicopata! Antes que pudesse terminar, Lucien calmamente agarrou a porta e a empurrou para fora também. Bang! A porta do apartamento se fechou. Silêncio. Silêncio absoluto. Os comentários flutuantes enlouqueceram. Meu Deus! Um simples comando da garota dele e esse homem imediatamente entra no modo cão de ataque. Lucien definitivamente desmaiou de felicidade no segundo em que ela o beijou. Ele está se esforçando muito para parecer calmo, mas eu sei que esse íncubo está perdendo a cabeça por dentro agora. Lucien caminhou calmamente até a porta e a trancou. Clique. O som ecoou pelo apartamento. Então, ele se virou lentamente para mim. No momento em que nossos olhos se encontraram, fiquei sem fôlego. As emoções em seu olhar carmesim estavam tão intensas que ele nem se dava ao trabalho de escondê-las. Possessividade, alívio, incredulidade. E por baixo de tudo isso, havia algo assustadoramente profundo. Eles são pessoas ruins, disse ele baixinho. Eu não gosto deles. Assenti imediatamente. Eu sei. Vanessa é minha madrasta, e Ethan é sobrinho dela. Eles estavam tentando me pressionar a me casar com ele. Lucien abaixou levemente a cabeça. Sua respiração soava irregular. O homem que você mencionou na loja antes... Era ele? Sim, admiti suavemente. Mas eu realmente não gosto mais dele. Por algum motivo, dizer aquelas palavras em voz alta me deixou estranhamente nervosa. Lucien se aproximou de repente. Um passo, depois outro. Até minhas costas baterem contra a parede atrás de mim. Meu coração acelerou instantaneamente. Então de quem você gosta? Sua voz baixou. Você me beijou agora há pouco. E antes disso ficava me encarando toda vez que entrava na loja. Ele se inclinou levemente, mantendo os olhos fixos nos meus. Por quê? Fiquei completamente paralisada. Uma risada baixa escapou de sua garganta perto do meu ouvido. Notei você me olhando há muito tempo. E, sinceramente, o olhar dele desceu brevemente antes de voltar ao meu rosto. Você realmente gosta do meu peito e da minha bunda, não gosta? Quase engasguei com o ar. As orelhas de Lucien estavam visivelmente vermelhas, mas ele ainda se forçou a continuar falando. Annie, não me importa se você gosta de mim por causa do meu corpo ou por quem eu sou. Desde que você fique comigo, isso é suficiente. Os dedos dele apertaram levemente a parede ao lado da minha cabeça. E eu não vou te forçar a nada. Se um dia você se cansar de mim, podemos terminar quando você quiser. Ele fez uma pausa. Então perguntou baixinho. Então? Você vai pensar em namorar comigo? A nota final de sua voz bateu diretamente no meu peito. Meu coração formigava tanto que quase doía. Os comentários flutuantes enlouqueceram instantaneamente. Olhe esse homem agindo com confiança enquanto as mãos dele literalmente tremem. Ele realmente acha que a Annie só gosta dele porque escreve histórias picantes com monstros. Socorro. Vocês sabem que ele praticou esse discurso de confissão por 2 semanas? Todo o ensaio terminava com ele corando. Desenvolvimento de personagem. Da última vez o rosto inteiro dele ficou vermelho. Dessa vez são só as orelhas. Além disso, essa frase de podemos terminar a qualquer hora é completamente mentira. Se a Annie disser sim, esse íncubo vai se casar emocionalmente com ela para o resto da vida. Ele com certeza vai arrastá-la para o ninho dele e mantê-la lá para sempre. E sinceramente, respeito. Eu fisicamente não conseguia mais olhar diretamente para os comentários, mas, quando voltei a olhar para Lucien, percebi que suas orelhas estavam realmente vermelhas, completamente em desacordo com seu rosto afiado e bonito. Aquele homem realmente era um desastre secretamente reprimido. De repente, tive vontade de provocá-lo. Então, inclinei-me um pouco para frente e soprei suavemente contra a orelha dele. Está bem, sussurrei. Vamos namorar. Lucien ficou completamente imóvel. Sorri levemente. Na verdade, eu meio que me apaixonei por você na primeira vez que te vi. Sério.
A expressão em seu rosto era quase de partir o coração. Pura descrença. Pura esperança. Como se ele nem conseguisse processar ouvir algo tão bom. Inclinei-me e beijei levemente sua bochecha. Sério? Agora você acredita em mim? No segundo seguinte, 2 presas afiadas surgiram ao lado de seus lábios. Pisquei, surpresa. Então, a dor passou brevemente pelo rosto de Lucien. Uma violenta onda de energia negra explodiu atrás dele. Enormes asas negras se abriram pelo apartamento, quase preenchendo a sala inteira. Ao mesmo tempo, uma longa cauda preta se estendeu atrás dele, com a ponta em forma de gancho se enrolando possessivamente em minha cintura. Israel Reddit. Lucien parecia horrorizado. Sua voz tremia enquanto ele cobria meus olhos com uma das mãos. Annie. Não olhe. Tarde demais. Eu já tinha visto tudo. Meu olhar subiu lentamente. Enormes asas negras, chifres afiados, uma cauda enrolada firmemente em minha cintura. E um corpo tão injustamente belo que mal parecia humano. Antes que pudesse me conter, as palavras escaparam naturalmente. Uau. É enorme. O que exatamente é enorme, Annie? Use suas palavras. O gancho da cauda do Lucien está literalmente tremendo agora. Esse íncubo está lutando pela vida. Meu Deus, estamos prestes a ver a cena. O rosto inteiro de Lucien ficou violentamente vermelho. As veias em sua testa estavam visivelmente saltadas, como se ele estivesse usando todo o autocontrole que ainda lhe restava. Enquanto isso, a cauda enrolada em minha cintura continuava apertando instintivamente. Curiosa, estendi a mão e toquei nela. No segundo em que meus dedos roçaram sua superfície preta e lisa, Lucien estremeceu violentamente. Estava quente. Também era mais macia do que eu esperava, embora ainda fosse firme por baixo, quase como um músculo denso. Esfreguei experimentalmente. Isso é surpreendentemente bom. Não toque. A voz de Lucien saiu rouca e tensa. Annie, talvez você devesse ir embora primeiro. Um gemido abafado escapou de sua garganta. O suor já começava a se acumular em suas têmporas, mas, infelizmente para ele, eu era uma escritora de romances de monstros, e aquela era a primeira vez em toda a minha vida que eu via um íncubo de verdade. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu desviar o olhar agora. Lucien, perguntei curiosa, inclinando a cabeça. Dói? Você precisa de ajuda ou alguma coisa assim? Ele ficou imóvel por um momento. Então, finalmente perguntou baixinho. Você não tem medo de mim? Olhei para ele com sinceridade. Não. Você é ainda mais bonito do que eu imaginava. E ele realmente era. Chifres negros agora se curvavam sobre sua cabeça, afiados e elegantes contra os cabelos escuros. Enormes asas se abriram atrás dele, quase engolindo todo o apartamento em sombras. Suas pupilas haviam ficado completamente carmesim. Até seus dentes pareciam mais longos agora, pressionando levemente o lábio inferior. A cena era tão injustamente atraente que minha garganta ficou seca de repente. Engoli em seco instintivamente. No segundo em que fiz isso, os olhos de Lucien escureceram ainda mais. Ele se inclinou para mais perto sem perceber, como se fisicamente não conseguisse mais se controlar. Mas, apesar de sua aparência assustadora, as palavras que saíram de sua boca soaram quase dolorosamente contidas. Se você ficar aqui, não vou conseguir me controlar. Sua voz tremia levemente. Já sou adulto há muito tempo, mas nunca conheci minha parceira predestinada antes. A cauda em minha cintura se apertou novamente. Annie, você me ajudaria? O jeito como ele me olhou quase fez meu coração parar. Desesperado, esperançoso, fazendo o possível para não me assustar. O calor também subiu lentamente ao meu rosto. Como exatamente eu vou ajudar? Lucien abaixou a cabeça, aproximando-se. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração contra minha pele. Naqueles olhos carmesim, eu conseguia ver claramente meu próprio rosto corado refletido de volta para mim. Ele engoliu em seco. Bum, bum, bum. De repente, uma batida violenta explodiu contra a porta do apartamento. A voz estridente de Vanessa atravessou a tensão. Abra essa porta! Você acha que pode se esconder depois de agredir pessoas? Já chamei a polícia! Eles vão chegar a qualquer minuto! Minha expressão escureceu instantaneamente. Lá fora, Vanessa continuava gritando de forma histérica. Annie Walker, você realmente perdeu a cabeça. Eu sou sua mãe. Como ousa me bater? Só espere até seu pai chegar e ver o que acontece com você. Atrás de mim, Lucien fechou os olhos lentamente. As enormes asas negras atrás dele se contraíram uma vez. Então sua cauda apertou minha cintura com uma possessividade aterrorizante. Eu realmente, disse ele baixinho, não gosto deles. Lucien e eu ficamos em silêncio ao mesmo tempo. A atmosfera de um momento atrás se despedaçou completamente. Os comentários flutuantes começaram a gritar novamente. Você está brincando? Estávamos literalmente a segundos da grandeza. Essa dupla de tia e sobrinho realmente apareceu só para estragar o clima de todo mundo. Alguém me passe uma espada. Só quero conversar. Não, quase conseguimos a cena. Esfreguei o rosto que queimava de vergonha. Agora não havia mais como fazer aquilo. Depois de ajudar Lucien silenciosamente a se acalmar o suficiente para esconder novamente sua forma de íncubo, finalmente fui até a porta e a abri. Naquele momento, a polícia já havia chegado. 2 policiais estavam do lado de fora parecendo exaustos. Recebemos uma denúncia de agressão, disse um deles. Precisamos que todos os envolvidos venham até a delegacia. 20 minutos depois, estávamos sentados em uma sala de mediação na delegacia. Vanessa imediatamente começou a fazer cena assim que nos sentamos. Seu pestinha, espere só até eu receber meu relatório médico. Ela apertou dramaticamente o lado do corpo. Acho que esse lunático quebrou minhas costelas. Ethan imediatamente se colocou ao lado dela. Annie, por que você está deixando as coisas tão feias entre a família?
Só peça desculpas a Vanessa direito e venha para casa comigo. Vou fingir que nada disso aconteceu. Ri friamente ao lado de Lucien. Você quer que eu peça desculpas? Algum de vocês consegue sobreviver ouvindo o que eu realmente penso? Então me virei para os policiais. Eu também gostaria de registrar um boletim de ocorrência. O rosto de Vanessa mudou instantaneamente. Continuei calmamente. Eles entraram ilegalmente no meu apartamento e tentaram me pressionar a um casamento forçado. Vanessa bateu furiosamente na mesa. Eu sou a mãe dela. Como assim entrada ilegal? Corrigi imediatamente. Madrasta. Do tipo que secretamente aceita dinheiro pelas minhas costas e tenta roubar meu apartamento. Ethan parecia realmente ferido. Annie, como você pode dizer isso? Vanessa e eu só estávamos preocupados com você. Por favor, respondi secamente. Pare de fingir que se importa. Olhei diretamente para Ethan. Você roubou minhas economias para correr atrás de outra mulher no exterior. Depois que ela terminou com você, você desenvolveu um problema com jogos de azar e voltou rastejando porque percebeu que eu estou financeiramente estável agora. Sorri friamente. Você realmente acha que eu sou burra o suficiente para cair nessa de novo? Os comentários flutuantes quase explodiram. Ah, ela está cozinhando! O atributo de ataque verbal da Annie está no máximo. Falando sério, essa dupla de tia e sobrinho é nojenta. Se a Annie fosse um pouco mais ingênua, eles teriam destruído a vida dela. Vanessa sabia que Ethan tinha dívidas enormes de jogo, e mesmo assim, tentou vender Annie para aquele casamento por dinheiro. Vilões de verdade. E não vamos fingir que o pai da Annie é inocente também. Caso contrário, como Vanessa conseguiu a chave do apartamento? Lucien parece pronto para matar alguém, mas Annie está cuidando de tudo sozinha. Então ele só fica sentado, olhando para ela como se ela tivesse pendurado a lua no céu. Esse último comentário me fez virar a cabeça instintivamente, e imediatamente encontrei o olhar de Lucien. O homem me olhava com estrelas nos olhos. Pura admiração. Amor puro. Como se me ver destruir aquelas pessoas verbalmente tivesse feito com que ele se apaixonasse ainda mais por mim. Tossi de forma constrangida. No segundo em que me lembrei do que havia acontecido mais cedo no apartamento, ajudando Lucien a se acalmar, o calor voltou direto ao meu rosto. Infelizmente, Vanessa percebeu imediatamente. Ela gritou como se eu tivesse cometido um crime pessoalmente. Você realmente perdeu a cabeça agora? O dedo dela tremia furiosamente enquanto apontava para mim. Você está realmente mentindo para a polícia com a maior cara de pau? Annie Walker, você ficou completamente sem vergonha. Sem dizer uma palavra, desbloqueei meu celular e abri as imagens das câmeras de segurança do apartamento. O áudio começou a tocar claramente pela sala de mediação. Eu já dei o dinheiro do casamento para a Vanessa. Quando você e Ethan se casarem, seu pai e eu podemos nos mudar para este apartamento também. A sala ficou instantaneamente silenciosa. Até os policiais trocaram olhares constrangidos. Naquele ponto, era óbvio para todos que aquilo não era mais um simples mal-entendido. Era um desastre familiar completo. Um dos policiais apertou a ponte do nariz, como se já estivesse arrependido de ter vindo trabalhar naquele dia. Então, de repente, a porta da sala de mediação se escancarou. Uma figura familiar entrou furiosa. Meu pai, Robert Walker. No momento em que me viu, ele imediatamente levantou a mão para me dar um tapa. Sua ingrata! Vou te ensinar um pouco de respeito. Antes que sua mão pudesse me tocar, Lucien deu um passo à frente instantaneamente. Sua expressão escureceu. Ele agarrou o pulso do meu pai no ar e, em seguida, o empurrou para trás com força suficiente para fazê-lo tropeçar vários passos. Vanessa imediatamente começou a chorar assim que o viu chegar. Robert, olhe para sua filha agora! Eu gentilmente trouxe Ethan para discutirmos o casamento, e ela está morando com outro homem. Ela até mandou que ele nos expulsasse. Então, de repente, ela segurou a barriga de forma dramática. Estou carregando seu filho, e ela ainda me trata assim. Tudo dentro de mim ficou frio. Meus olhos lentamente desceram para a barriga de Vanessa. E de repente, tudo finalmente fez sentido. Por que meu pai havia dado a chave do apartamento para Vanessa? Por que ele aceitava dinheiro secretamente pelas minhas costas? Porque o homem que antes me amava mais do que tudo havia começado a ficar do lado deles. Porque ele estava esperando o outro filho. Olhei para meu pai com os olhos ardendo. Quando a mamãe morreu, eu disse baixinho. Você prometeu que eu seria sua única filha. Meu pai congelou por um instante, depois desviou o olhar, culpado. Isso foi anos atrás. Um segundo depois, sua raiva voltou imediatamente. Então isso te dá o direito de bater nos seus mais velhos? Ela é sua mãe! Minha voz tremia violentamente. Ela não é minha mãe. Minha mãe morreu anos atrás. O rosto de Robert escureceu. Então eu ainda sou seu pai, não sou? O quê? Agora você vai me negar também? Algo dentro de mim de repente ficou completamente calmo. Calmo e frio. Quando a mamãe estava morrendo, você prometeu a ela que nunca mais se casaria. Você prometeu que não teria outro filho. Você quebrou essa promessa. Olhei diretamente para ele. Vanessa sabia que Ethan tinha uma dívida enorme de jogo. Ela ainda trabalhava com ele para me pressionar a me casar por dinheiro. Ela planejava se mudar para o meu apartamento depois do casamento. Você é meu pai. Você foi a única pessoa a quem contei que havia comprado este lugar. Mas você deu a chave para Vanessa mesmo assim. Você deixou que eles entrassem na minha casa e tentassem me forçar a me casar. Minha voz finalmente falhou um pouco. Você já parou para pensar no que teria acontecido se Lucien não estivesse lá? Você realmente se importou comigo? Por um momento, a expressão do meu pai ficou visivelmente tensa. Então, instintivamente, ele começou a se defender novamente. Besteira! Ethan é um bom homem. Que dívida de jogo! E quanto a você? Sua voz subiu bruscamente. Você está morando com um homem qualquer antes do casamento e envergonhando toda a família Walker.
Foi nesse momento que o último pedaço de apego que eu ainda tinha por ele desapareceu completamente. Entreguei meu celular diretamente aos policiais. Não vou resolver isso em particular. Minha voz ficou gelada. Podemos resolver isso legalmente. Então me virei e fui até a porta. Atrás de mim, meu pai gritava furiosamente. Não ouse se afastar de mim. Filha ingrata. Mas antes que pudesse me perseguir, Lucien se colocou diretamente em seu caminho. Imponente, frio, assustador. Até meu pai recuou instintivamente. O que você está tentando fazer? Isto é uma delegacia! Você acha que pode me acertar aqui? Lucien o encarou sem emoção. Então disse baixinho. Desde o começo você só ouviu a Vanessa. Você nunca considerou os sentimentos da Anne. Não é à toa que ela parou de voltar para casa depois da formatura. Seus olhos carmesim ficaram ainda mais frios. Você não merece se chamar de pai dela. Então Lucien se virou e me seguiu sem olhar para trás. Ao entrar no corredor, ouvi um dos policiais falando baixinho atrás de mim. Os ferimentos de Vanessa Walker são leves. Não há motivos para acusações criminais. E Ethan Cole realmente parece ter dívidas pendentes graves. O policial folheou alguns papéis. Os registros bancários confirmam que ele já foi colocado em uma lista de fiscalização financeira. A dívida ultrapassa $1 milhão. Um grito horrorizado explodiu imediatamente dentro da sala. O quê? A voz do meu pai falhou completamente. Vanessa, você mentiu para mim? Os comentários flutuantes ainda discutiam, barulhentos, diante dos meus olhos. Por que ele está agindo como se estivesse chocado? Ele é literalmente o motivo de a própria filha ter se machucado em primeiro lugar. E agora está culpando a Vanessa como se não soubesse nada sobre o dinheiro do casamento? Por favor. Para ser justo, Ethan parecia estável no papel. Médico, boa renda, carreira respeitável. Robert provavelmente realmente achou que estava ajudando Anne. Não, a Vanessa disse isso a ele. Você está me dizendo que esse homem adulto nunca perguntou à própria filha o que ela queria? Exatamente. No fim das contas, ele queria dinheiro e um bom genro. Só não esperava que tudo explodisse na cara dele. Anne realmente dá pena. A mãe morreu cedo, e o pai dela a decepcionou completamente. As feridas mais profundas sempre vêm da família. Quando saímos da delegacia, Lucien já havia chamado um carro. Ele abriu a porta do passageiro para mim, em silêncio. No momento em que me sentei no interior silencioso do carro, todas as emoções que eu vinha reprimindo finalmente desmoronaram. Cobri o rosto e comecei a chorar. E nem sequer era um choro bonito. Era o tipo de choro que machucava. Como se alguém tivesse esvaziado meu peito por dentro. Lucien entrou em pânico imediatamente. Anne? Sua voz soava completamente indefesa. Ele olhou ao redor freneticamente, como se realmente não soubesse o que fazer. Então, finalmente, voltou parcialmente à forma de íncubo e colocou cuidadosamente a cauda em minhas mãos. Aqui. Sua voz suavizou de maneira desajeitada. Você disse antes que gostava de tocar. Eu o encarei com os olhos embaçados. Lucien parecia incrivelmente nervoso. Não chore mais, sussurrou. Nada disso foi culpa sua. Seu pai estava errado. Você é uma pessoa muito boa, Anne. Seus olhos carmesim pareciam dolorosamente sinceros. Eu vou ficar com você. Posso ser sua família, então. Eu sempre vou ficar ao seu lado. Eu prometo. Para um íncubo, ele era péssimo em dizer coisas românticas. Desajeitado, sério, quase desesperado. Como se estivesse disposto a me dar qualquer coisa no mundo, contanto que isso significasse que eu parasse de chorar. Algo dentro do meu peito se suavizou completamente. Sem pensar, apertei ainda mais a cauda dele. Lucien imediatamente prendeu a respiração. Os músculos de seu maxilar se contraíram com força. Olhei para ele por um momento. Então, lentamente, estendi a mão e toquei um dos dentes expostos. Sério? Você vai ficar ao meu lado para sempre? Sério. Lucien respirou fundo. Eu juro. Antes que pudesse terminar, toquei de leve seus lábios com os dedos. Quente, úmido, suave. O corpo inteiro de Lucien ficou imóvel. A expressão em seu rosto quase acabou comigo. Ele estava tentando desesperadamente manter o controle, tentando não me assustar, e falhando miseravelmente. Inclinei-me até nossas testas quase se encostarem. Você mesmo disse, sussurrei suavemente. Você vai ficar comigo para sempre. Meus dedos deslizaram lentamente pelo lábio inferior dele. Se quebrar sua promessa? Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios. Eu posso até te matar. Lucien inspirou profundamente. Seus olhos pareciam úmidos agora, completamente fixos em mim. Anne, disse roucamente. Eu nunca deixaria você. Depois falou ainda mais baixo. E, sinceramente, se fosse por você, eu não me importaria de morrer. Meu coração falhou por um instante. Sem conseguir mais me controlar, finalmente o beijei de verdade. Os lábios nos quais eu vinha pensando secretamente há semanas eram ainda melhores do que eu imaginava. Lucien tremia sob o meu toque, não de medo, mas de contenção. Como se todos os seus instintos gritassem para que ele perdesse o controle. Mas ele ainda se segurava por mim. Essa percepção fez um calor se espalhar lentamente pelo fundo do meu peito. Então me aproximei dele e sussurrei ao lado de seu ouvido. Aquilo que Vanessa interrompeu antes. Lucien ficou visivelmente tenso. Sorri levemente. Quer continuar agora? Desta vez estou dizendo sim. Essa única frase rompeu o último fio de controle que lhe restava. A enorme cauda negra atrás dele imediatamente se enrolou ao nosso redor, formando um casulo protetor. Dentro daquela escuridão, Lucien me olhou com os olhos vermelhos ardendo de emoção. Então guiei minha mão suavemente até o peito dele. Os músculos firmes se contraíram sob minha palma. Anne, ele perguntou baixinho com a voz rouca. Você não gosta de me tocar? Quer continuar? Os comentários flutuantes enlouqueceram completamente. Nem me importo que isso já esteja no auge do romance.
Eles são tão loucos um pelo outro que eu estou obcecado. Depois de todo esse sofrimento, finalmente tivemos nossa recompensa. Todo mundo aplaude. Ok, façam suas apostas agora. Quanto tempo Lucien vai conseguir se controlar na primeira vez com a garota por quem está obcecado há 3 anos? Eu poderia responder pessoalmente aquela última pergunta dos comentários flutuantes. 15 horas. 15 horas completas. Só consegui sair do carro na tarde seguinte. Na verdade, consegui sair não era bem a expressão certa. Lucien precisou me carregar para dentro. Quando acordei novamente, já estava deitada na cama dele. O íncubo sentado ao meu lado piscou inocentemente. A resistência da Anne é muito fraca. O tom dele soava estranhamente ressentido. Você vai precisar de mais treinamento depois. Fiquei olhando para ele sem palavras. Então, lentamente, olhei para minhas pernas, que ainda se recusavam a funcionar direito. Pela primeira vez na vida, realmente entendi o significado aterrorizante por trás da palavra íncubo. Ao mesmo tempo, porém, também me senti incrivelmente sortuda. Graças a Deus segui os comentários flutuantes e escolhi Lucien de bom grado. Porque, sinceramente, se as coisas realmente tivessem acontecido como aqueles comentários previam, e Lucien tivesse perdido a paciência e me sequestrado, provavelmente eu não teria conseguido sair da cama por dias. Depois daquela noite, Lucien e eu oficialmente começamos a namorar. E assim que esse homem ganhou um título, perdeu completamente o controle. Ele me seguia todos os dias como um pavão animado que finalmente tinha recebido atenção. Mais tarde, sob a desculpa de me proteger caso Vanessa causasse problemas novamente, ele se mudou descaradamente para o meu apartamento também. Originalmente, eu tinha limites pessoais extremamente fortes. Muito fortes. Infelizmente, Lucien despertou em mim um assustador instinto de esposa doméstica. Todas as manhãs, eu acordava com o café da manhã já preparado. As roupas estavam dobradas. Os lanches, repostos. O café era preparado exatamente como eu gostava. E de alguma forma, presentes intermináveis começaram a aparecer a cada poucos dias. Flores, joias, colecionáveis de edição limitada, bilhetes escritos à mão, coisas fofas que ele dizia que o faziam lembrar de mim. Com o tempo, até eu, uma pessoa introvertida e acostumada a ficar em casa, com um autocontrole razoável, me rendi completamente àquela doçura avassaladora. E assim, de repente, começamos nossa pequena e descarada vida doméstica juntos. Enquanto isso, a situação das dívidas de Ethan finalmente explodiu publicamente. A família Cole praticamente perdeu a cabeça. Para pagar as dívidas, os pais de Ethan chegaram a procurar Vanessa diretamente, exigindo de volta o dinheiro do casamento. Depois disso, as duas famílias começaram a se destruir sem parar. Aparentemente, Vanessa havia escondido do meu pai a maior parte das dívidas de jogo de Ethan. Os dois passaram a brigar o tempo todo depois disso. Então, uma noite meu pai me mandou uma mensagem em segredo, pedindo desculpas. Eu realmente não tinha outra escolha. Que pai não quer uma família completa e netos ao seu redor? Você se recusava a voltar para casa, não importava o que eu fizesse, então entrei em pânico. Anne, você é minha primeira filha. Como eu poderia não te amar? Papai sabe que estava errado. Você pode me perdoar? Foi então que finalmente descobri a verdade. A doença dele, as visitas ao hospital. Até mesmo a manipulação emocional. A maior parte havia sido exagerada ou era completamente falsa. Tudo aquilo eram apenas desculpas para me pressionar a me casar e ter filhos. Fiquei olhando para as mensagens por muito tempo. Depois, silenciosamente, bloqueei o número dele sem responder. Mais tarde, Vanessa acabou sendo hospitalizada devido a complicações na gravidez. Ela precisava de injeções caras todos os dias para manter a gravidez. Sem mim por perto como um caixa eletrônico conveniente, meu pai imediatamente começou a me culpar novamente. Esse é seu irmãozinho. Vocês compartilham o mesmo sangue. Como você pode ficar aí parada sem fazer nada? Se você é realmente tão cruel assim, então nunca mais me chame de pai. Fiquei olhando para as mensagens sem expressão. Depois, bloqueei completamente o número dele. Assim, de repente, talvez a partir daquele momento, eu realmente estivesse sozinha neste mundo. Não. Isso não era mais verdade. Porque assim que larguei o celular, Lucien imediatamente se aproximou por trás e me envolveu no sofá. A cauda dele se enrolou possessivamente em minha cintura. O que aconteceu? Fiquei em silêncio por um momento antes de responder suavemente. Eu bloqueei meu pai. Lucien não hesitou nem por um segundo. Bom. Então, abaixou a cabeça e beijou suavemente o topo do meu cabelo. Você já tem a mim. E eu sou muito mais bonito do que ele. Lucien já havia tomado completamente conta da minha vida. Ele cuidava de tudo para mim, desde comida e roupas até recados e tarefas do dia a dia. Cuidava de mim tão bem que eu mal precisava levantar um dedo. Só havia um problema. A libido dele era absolutamente assustadora. Todas as noites, ele me encarava com uma expectativa estampada no rosto. Pior ainda, as cenas e posições que eu costumava escrever nos meus romances de monstros haviam de alguma forma se transformado em tutoriais práticos na cabeça dele. Lucien insistia em estudá-los um por um. Todos. Os dias. Sinceramente, eu me arrependia de tudo. Por que eu era tão talentosa em escrever romances picantes naquela época? Agora todas as consequências estavam recaindo diretamente sobre mim. Ainda assim. Por mais exaustiva que minha vida tivesse se tornado, minha inspiração também explodiu junto com ela. Em apenas 3 meses, terminei meu romance mais recente. E, inesperadamente, o livro se tornou um enorme sucesso. Minha editora disse que ele tinha potencial real para entrar no top 5 da plataforma. Então, certa tarde, ela me ligou pessoalmente para perguntar se eu teria interesse em assinar um contrato de adaptação para uma versão em webcomic. Os lucros projetados estavam bem acima dos 6 dígitos. Foi facilmente o maior sucesso que eu já havia alcançado como autora. Completamente eufórica, compartilhei imediatamente a notícia no meu grupo de leitores. Gente, meu novo livro entrou no ranking. Muito obrigada a todos por me apoiarem. Minha editora disse que a recepção está incrível e que talvez eu assine em breve um contrato de adaptação. O chat explodiu instantaneamente. Parabéns, autora.
Eu sabia que esse livro ia explodir. O romance é incrível e a química entre os personagens é perfeita. Por favor, continue nos dando conteúdos incríveis depois que assinar o contrato. Mais comida, por favor, estamos morrendo de fome. Normalmente, isso não teria nada de estranho. Exceto que... Um segundo depois, o celular ao meu lado começou a receber notificações sem parar também. Virei-me instintivamente. E imediatamente congelei. Porque a tela do celular de Lucien exibia exatamente o mesmo grupo de leitores. Nossos olhos se encontraram. A atmosfera ficou instantaneamente constrangedora. Depois de alguns segundos de silêncio, apontei lentamente para o celular dele. Qual deles é você no grupo? Lucien pareceu estranhamente culpado. Então respondeu baixinho. Ah, luz brilhante. Meus olhos se arregalaram imediatamente. Quase gritei. Esse era o meu fã mais antigo. Aquele que acompanhava meus romances havia mais de 4 anos. O mesmo leitor que deixava verdadeiros ensaios na seção de comentários depois de cada atualização. A mesma pessoa que me dava gorjetas em todos os eventos de ranking. O mesmo leitor fiel que continuou comigo mesmo quando meus primeiros livros mal recebiam avaliações. De repente, meu peito apertou dolorosamente. Então você me conhecia há tanto tempo? Lucien parecia um pouco envergonhado. Então admitiu baixinho. Quando cheguei a este mundo, eu não entendia muito bem os nomes humanos. Eu só sabia que seu pseudônimo era Annie. Achei que significasse escuridão, e não que fosse o seu nome verdadeiro. Então escolhi Bright Light. Fiquei olhando para ele sem palavras. Será que esse íncubo realmente tinha entendido meu pseudônimo errado? Como Annie e escuridão poderiam sequer soar remotamente parecidas, mas de alguma forma. Esse mal-entendido só fazia tudo parecer ainda mais sincero. Antes que eu percebesse, meus olhos já estavam marejados novamente. Aquele homem realmente havia ficado ao meu lado em silêncio durante anos, observando-me, apoiando-me, amando-me muito antes de eu sequer perceber que ele existia. Sem conseguir me controlar, inclinei-me para frente e o envolvi em um abraço apertado. Obrigada, sussurrei suavemente. Obrigada por ter entrado na minha vida tão cedo. Fim, que Deus te abençoe.